e princesas. Meu nome é Tia Priscila e eu faço parte da equipe da Escolinha Caminhando para o Futuro. Hoje nós vamos estudar algo maravilhoso, a paisagem natural, conhecida como formas de relevo. Você já olhou assim para as montanhas, os montes, os vales? Tia Priscila, o que é isso? O que é vale, o que é montanha, o que é morro? Para mim tudo é a mesma coisa. Nós vamos descobrir hoje a diferença entre um e outro, certo? Muito bem. Então vamos começar? As montanhas são as partes mais altas da Terra. Então, ó, fica lá em cima, isso aqui é os gelos, ó, que derrete. Elas são, quanto mais alto for da Terra, né, mais distante for do nível do mar, mais gelado é. Nós temos, por exemplo, a Cordilheira dos Andes, né? Cordilheira é um conjunto de montanhas, então elas são muito geladas, são muito frios, seus picos. Então, as montanhas são as partes mais altas da Terra, certo? Seus picos, suas elevações são as mais altas da Terra. Depois das montanhas, nós temos a serra. As serras são um conjunto de montanhas e morros juntos, né? E elas ficam, ó, bem altas também, né? As serras. Depois das serras, vem as chapadas. As chapadas é como se tivesse cortado, assim, ó, como se fosse um bolo. Puf, cortou. Então, em cima deles, geralmente, são planos, né? Dá para ter uma grande visão, né? Uma vista bem ampla, mas elas são cortadas. Montanhas também muito altas, cortadas, geralmente onde há nascentes de grandes cachoeiras, né? Nascente de grandes cachoeiras em chapadas. O planalto, ele é mais baixo que as montanhas e mais baixo que as chapadas, já que a serra é um conjunto de montanhas e morros. Então, ele é o terceiro mais baixo, né? Então, são irregulares, mas eles têm uma grande elevação, porém mais baixa que as chapadas, certo? Vamos agora para cá. Os morros, também chamados de colinas. Os morros são grandes, são pequenas elevações, né, que são formadas como tipo um morro, né, sendo que elevado, muito alto, né? Não são tão baixos assim, eles são muito altos. Já para cá, né, aqui é a planície, ó, aqui, ó, toda retinha, cheia de capins. Geralmente nas planícies são usados para criação de gado, criação de ovelhas, porque eles são muito retos, né? São lugares retos, geralmente ao nível do mar, então é mais fácil de se irrigar, mais fácil de se manter até como agricultura. Já aqui nós temos a depressão. E o que é a depressão? A depressão é a parte mais baixa de chapadas, de montanhas, de colinas. Então, a parte mais baixa que tem, né, o encontro deles, né, a gente chama de depressão. Já o vale, né, o vale é um encontro, ó, de morros, colinas, né, de morros, montanhas, planaltos, e geralmente corre o rio, né? Então, no meio, né, onde tem os morros, então no meio geralmente corre o rio. Na realidade, não existe uma só paisagem. Não existe uma paisagem só de montanha, uma paisagem só de colina, uma paisagem só de morro, uma paisagem morro e colina é a mesma coisa, né? Uma paisagem só de vale, não. A paisagem, ela é uma junção de vários tipos de relevo, né? Existe aqui, ó, por exemplo, aqui no vale. No vale tem o rio, mas tem ao redor os morros, né? As colinas, a montanha, pode ter também um planalto. Por exemplo, aqui o encontro, né, a parte mais baixa de um certo relevo é chamado de depressão, o que pode ser uma chapada, o que pode ser uma montanha, o que pode ser um morro, um planalto. Então, a parte mais baixa vai ser chamado de depressão. A planície, a parte dela é super baixa, mas ao redor dela pode ter montanhas, pode ter planaltos. Então, o que
se está analisando é um determinado local. Se for um conjunto, um todo, é mais difícil de se analisar. Por isso que se determina as formas de relevos para ficar mais fácil de se estudar e de se analisar. Tá dando para entender? Quando eu estava estudando para dar aula a você, eu lembrei de uma história que Jesus conta. Jesus diz assim: aquele que ouve minhas palavras e não as cumpre é semelhante a um homem que construiu a sua casa na areia. Essa areia que ele fala é justamente aqui no vale, embaixo, pertinho do rio, sem nenhuma fundação, sem nenhum preparo, somente por cima da areia. E ele diz que vieram as tempestades, o rio deu uma enchente e combateram aquela casa e ela caiu, porque ela estava na areia. Mas ele diz que aquele que ouve a palavra dele e as cumpre é semelhante a um homem que construiu a sua casa sobre a rocha. Como, por exemplo, aqui na Chapada, no Planalto, lugares altos, bem fundada, bem formada, que ainda que dê o vento, dê as enchentes, não alcançam a casa, porque ela está firmada sobre a rocha e ela não cai. E quem é essa rocha? Jesus. O que ele quis dizer? Que os ensinamentos dele dá fortaleza para ainda que a gente passe por momentos difíceis, a gente passe por situações complicadas, por tempestades da vida, como estamos passando agora com o coronavírus, né? Situações difíceis, mas nós continuamos firmes, crendo com fé que Deus tem um plano em tudo e que Ele é que cuida da nossa vida. E não nos desesperamos, não ficamos preocupados. Meu Deus, e agora o que vai acontecer? Toda a nossa preocupação, nós colocamos diante dele, porque nós temos certeza que ele cuida de nós. Mas quando a gente não tem certeza de quem cuida da gente e achamos que é só um homem, uma pessoa ou os eventos da vida que cuida, a gente se desespera. E nessa hora que a gente cai, que a gente debilita, que fica fraquinho, que adoece mais rápido, porque a gente não tem certeza de quem é que cuida da gente. Então eu convido você a edificar a sua casa, a construir sua casa sobre a rocha, que é Jesus Cristo. O Deus que criou o mundo veio ao mundo e ele conhecia tão bem o que ele criou, que ele contava as histórias dele diante daquilo que ele mesmo tinha formado, que eram os tipos de relevo. Os tipos de relevo não é só para a gente admirar ou conhecer, é para saber também onde construir as casas, onde construir os viadutos, as ruas, onde fazer as plantações, onde fazer a criação de gado. Então, tudo isso nos ajuda a ter uma vida melhor. Agora você vai pegar a sua atividade, fazer com bastante capricho, ler toda bem direitinho e mostrar para sua professora. Um beijo no coração e até a próxima. Tchau, tchau.